Café com Teu Pai, o mais novo coach de masculinidade. Gente, já deixa o like, se inscreve, comenta, porque olha, gente, eu vou até tomar uma dipirona, porque vem aí. Tá? Vem muito aí, vem demais. Mas pelo menos é um homem pra gente falar mal. Bom, eu espero que não tenha aparecido pra você, mas se apareceu esse ser humano aqui, com essa cara de pamonha, e é sempre um calvo, obviamente, que joga o cabelo na frente pra parecer que tem, mas ele não tem, tá? Mas vamos lá ouvir os conselhos do Café com Teu Pai, com meu pai não, que ele já tá lá, ó. No além faz tempo de, eu espero que esteja melhor. Quanto mais homens você teve, menor sua chance de ser satisfeita e feliz dentro de um relacionamento. Esse é o Café com Teu Pai. Não é nenhuma novidade que as mulheres idealizam muito mais seus pares românticos do que os homens. E a cada novo parceiro, ela guarda dentro de sua cabeça uma nova qualidade. E começa a projetar isso na sua busca pelo homem ideal. Assim nasce a teoria do Frankenstein. Ela quer um cara com o corpo atlético do seu primeiro namorado, com o sexo do policial que salvou ela uma vez, a personalidade do amigo gentil da infância, a espontaneidade do cara que ela saiu no último sábado e a ambição do empresário que mandou buscarem ela de helicóptero pra ser marmita dele. Ué, mas homens não fazem isso? O que eu vejo de comparação de conteúdo na internet, de homem querendo comparar a mulher com tal, falando com tal, não, porque essa daqui, mas se ela fosse assim, também não é uma busca incessante do homem, não, pela mulher? Isso daqui reflete mais o que você pensa, como você age, do que como de fato as mulheres são. Porque, sinceramente, gente, eu sei que o homem tá difícil, mas é aquilo, a maioria das pessoas, das mulheres solteiras, né, que eu tenho assim ao meu redor, elas estão procurando minimamente um cara legal e que tem um emprego. Apenas, tá? Não tendo passado pela polícia, tá bom? Tendo um emprego, tá? E ser pelo menos engraçado. Não tá pedindo nem pra ser bonito. Tá pedindo pra ser engraçado, pelo menos. Elas não tá pedindo mais isso. Ai, não, porque... Não. Às vezes é uma companhia legal, sabe? Então, assim, eu acho que isso vem mais de uma projeção sua do que, de fato, as mulheres buscam. Porque aí, amor, tem que ver. Só que isso cria um problema muito grande, porque nenhum homem é o pacote completo. E isso vai gerar Às vezes até vem bem menos completo, vem bem incompleto mesmo, vem faltando muita coisa. frustração crônica. Ela sempre acha que poderia ter algo melhor. Dificuldade em se comprometer. Porque sempre vai existir um cara lá fora que tem algo que o parceiro atual não tem. E relacionamentos superficiais e descartáveis. Acabou de literalmente descrever um homem. Quando o relacionamento está ruim, geralmente quem tenta papo é a mulher. Aí o que ocorre? O que o homem faz? O homem pega e joga toda a situação, né, desculpa o acontecimento em cima da mulher. E daí o que acaba com isso? Ninguém conversa. Porque quando a mulher tentou conversar, o homem foi um escroto do cacete. E daí o que ele vai falar pros amigos? Ai, que minha mulher. Ai, porque ela fez isso. Ai, porque ela fez aquilo. É um clássico de história, gente, que a gente já vê em novela, já vê em série, já vê em filme, a gente vê em tudo aí. E isso, consequentemente, é um espelho da realidade. Então, assim, isso daqui, novamente, mulheres, elas podem fazer? Sim, divas inclusive, tá? Mas, infelizmente, a maioria das vezes elas são vítimas desse velho diálogo, tá? De poder comparar. Ai, não, porque a minha ex fazia isso e você não faz, tá bom? Porque homens reais nunca vão conseguir suprir essa imagem idealizada. E por isso acabam... A maioria não consegue suprir a imagem idealizada de ter caráter, tá? Não, novamente, não é sobre questão financeira, não é sobre beleza. Às vezes não consegue cumprir Aí a idealização de ser decente em sociedade, de ser uma pessoa educada, de agir como um ser humano decente e funcional. sendo visto como insuficiente. A verdade é que ninguém sente falta do que nunca teve. E isso é ótimo, porque quanto mais padrões de comparação você tiver na vida, menores suas chances de ser feliz com o que você tem. Isso Ele tava demorando, ele deu muita volta pra no final falar que ele prefere uma mulher virgem, que não tem nenhum parceiro na vida. pra poder ser o parâmetro do melhor pra ela, já que ela não tem nenhuma experiência, né? Então ele, fazendo um mínimo, pra ela vai ser o auge, já que ela não tem referência nenhuma. Nossa. vale pra qualquer área, tá? De nada. E aqui vai mais uma coisa pra elas dizerem que eu tirei do meu sovaco. Tira do sovaco, porque na cabeça você não tem. Ninguém vai tratar você melhor do que um cara que ainda não te comeu. Esse é o Café com Teu Pai. Se o algoritmo funciona bem, você que tá vendo isso aqui já é bem grandinho e deveria saber disso. Esse cara tá disposto a ser o príncipe encantado com você até conseguir o que ele quer. Mas o que acontece quando você começa a dificultar a vida dele? Faça o teste. Deixe claro que vocês não irão fazer nada e espere. Veja o jantar ser desmarcado, um compromisso aparecer ou simplesmente tomar um ghost na cara dura. Ah, mas e se mesmo assim ele continuar sendo legal? Aí você cumpre o que você falou sobre não rolar nada. E se ele continuar ali com você mesmo sem você liberar a preciosa, bom, aí tá um cara pra você colar. De nada. Gente, é que às vezes as pessoas elas só querem transar. Olha que loucura. Às vezes elas só querem só dar um rapidinho, uma coisa assim. Ai, porque um cara nunca vai te tratar tão bem igual aquele que quer te comer. E às vezes você quer dar. Pronto.
Pronto, resolvido o mundo. Gente, pelo amor de Deus, o pessoal tem que parar de agir como se, ai não, tô procurando o amor da minha vida. Igual a outra que foi traída pelo namorado. Ai, porque eu namoro pra casar. Vai viver. Eu, hein? E não quer dizer absolutamente nada você não liberar no primeiro encontro, amor. Você pode estar com ele, tá? Você pode não ter liberado há 3 meses e ele tá com você. Quando você liberar, ele vai te largar. Sabe por quê? Sabe o que impede ele de não te largar? Nada. Ele só vai ver, talvez, como um objetivo mais atrativo, tá, gente? Não vai ser, uma grande dificuldade. Pra ele vai ser uma batalha que vai ser muita honra ele contar pros parceiros dele que ele ficou com a trouxa, né? Até liberar. Então, assim, gente, não muda nada. Essa questão de você não dar no primeiro encontro, não fazer no primeiro encontro, você não faz porque você não quer. Mas o que vai falar de seu homem vai manter na sua vida não é você liberar ou não. Vai de acordo com os seus princípios e com o caráter. E aí depois, amor, pra poder trocar pra outra, pode ser namoro, em casamento, em o que for. Ele vai trocar e pronto. Homem que tem medo de levar fora de mulher é covarde e dificilmente vai conquistar algo grande na vida. Geralmente, o que eles falam que é medo é ter respeito. Então o cara não vai saber uma forma de abordar a mulher sem assediá-la, tá bom? Então, quando ele não sabe fazer isso, é preocupante. Tá? Nessa questão de que aí, o homem não sabe dar em cima da mulher, muitos realmente não sabem como chegar, como abordar, realmente ocorre. Agora tem outros que é nesse nível, gente. Eles não sabem chegar numa pessoa, bater um papo, fazer um flerte, sem praticamente assediar a mulher. Isso daí a gente sabe, isso daí infelizmente a gente vê muito acontecendo, né? E às vezes até pelo fato da mulher ter sido minimamente educada e responder ele, e até mesmo negar, né, pelo ali o flerte, eles ficam completamente revoltados e Deus lá sabe o que pretendem fazer com essa mulher. Porque a gente sabe aí casos reais da mulher falar um não e daí, né, o pior acontecer. Eu vou trazer tudo pra essa questão no cenário heteronormativo da situação, tá? De pessoas héteros como um todo. Mas isso obviamente que também aplica à comunidade, né? Pessoas LGBTQIAPN+, tá? Homem que não sabe chegar na mulher, eu acho que é tudo bem não saber chegar, como abordar. Às vezes, oi, tudo bem, nananã, e conversando, puxar um papo sem enrolar. Agora, é desesperador quando o homem ele não sabe se aproximar minimamente da mulher como se ela fosse um ser humano. Esse é o Café com Teu Pai. Cenário comum. Você vê uma mulher em algum lugar, se atrai por ela e começa a criar dentro da sua cabeça uma história de como você chega nela e dá certo. Só que para aí mesmo, você não faz mais nada. E quando cogita ir lá, o medo te paralisa. Assim você fica só com o que imaginou pelo medo do não. Seu cagão. Você precisa ser rejeitado algumas vezes para entender que isso não vai te matar e que você esquece rapidamente. Assim, você se torna mais autoconfiante. E isso É que isso não tem a ver com rejeição, auto-rejeição. Às vezes não tem a ver com a pessoa em si. Não tem nada a ver só com a pessoa ser bonita, ser feia, ser engraçada, ter bafo. Ter bafo é um essencial. Mas enfim, às vezes tem a ver da pessoa não tá afim. Então assim, toma alguns foras na vida, enfim. E realmente pode ser que você só seja muito ruim de mira, tá? Isso daí a gente pode estar concordando. Mas eu acredito que é saber de fato como você criar uma comunicação decente. Como chegar, oi, tudo bem? Ai, como é que você tá? Olha, eu gostei muito de você, queria saber se tem interesse. Sabe, gente? Como um ser humano normal, como um ser humano como pessoas comuns, tá? Não é difícil. Isso te prepara para desafios muito maiores. Você não quer ficar velho e se arrepender por nunca ter tirado aquele projeto da gaveta por medo de dar errado. Ou por nunca ter se inscrito naquele campeonato por medo de perder. Ou por não ter criado uma família ao lado da garota dos seus sonhos simplesmente porque você tinha medo de falar com ela. Enfim, é muito melhor falhar do que ficar na dúvida do que poderia ter sido. Então é melhor você logo tomar uns foras por aí para virar homem de verdade. De nada. Não existe virar um homem de verdade, tá, galera? Homem de verdade não existe, tá? Me identifico como um ser humano masculino. Legal, você já é um homem. Acabou aí, tá? Mulheres priorizam homens. Homens priorizam objetivos. Quem é que tá errado? Esse é Meu Deus do céu. De fato, tem uma grande parcela aí de mulheres que elas realmente priorizam homens, né? Isso daí é um fato real. A gente pode ver, né, socialmente falando. Tem também ao contrário em si que ocorre, né? Mas a gente vai trazer aqui pro lado melancólico da situação. Que, às vezes, como é que eu posso falar assim? A mulher, ela pode estar sendo manipulada, né? E não, a maioria dos homens não priorizam objetivos. Eles deixam a vida rolar como um todo, tá? A maioria dos homens não são esses seres pensantes revolucionários, tá? A maioria dos homens, eles só estão aí de fato buscando uma pessoa pra se relacionar. O que tá tudo bem desde que não seja um escroto do cacete. Mas quando você impõe basicamente de que as mulheres só vivem para os homens, tá? Você realmente tá colocando numa caixa bem minúscula aí. Sim, gente, a gente sabe de casos e casos que acontecem, que são noticiados, mas a gente sabe que na maioria das vezes quem prioriza o objetivo são as mulheres e são barradas por homens, tá bom? Então, pegar nesse contexto, então
Então, generalizar, né, uma parcela das mulheres como se de fato elas fossem desesperadas e corressem atrás de macho e buscassem macho em tudo, obviamente que é doentio. Mas, novamente, é um homem hétero calvo. A gente vai esperar alguma coisa de bom? Não vai. Esse é o café com teu pai. Um erro feminino muito comum é fazer do relacionamento o centro da vida dela logo de início. Mas o que seria priorizar? Seria você gostar de ter a companhia da pessoa? Seria você tratar como uma companhia legal? Você ter por perto? Você tratar como gente? É porque assim, eu vejo na maioria das vezes quem se desdobra mais em relacionamentos heteronormativos geralmente são as mulheres. Tá? Não porque elas priorizam e querem, ai meu Deus, esse homem pro resto da minha vida. Não, mas que é porque elas gostam da companhia. Se elas até então, né? Vamos jogar do primeiro vídeo dele. Idealizam tanto, montam ali um Frankenstein. Elas vão escolher uma pessoa de acordo com os ideais, de acordo com as ideias dela. E ela vai querer ter aquela pessoa por perto. Então, assim, o que seria priorizar o homem? Seria literalmente você conviver com a pessoa, você ter por perto, vamos fazer um evento, vamos tentar fazer junto, se não der tudo bem. Seria isso, tipo, você literalmente ter um parceiro na sua vida? Isso seria priorizar o homem, gente, pelo amor de Deus. Enquanto isso, o homem continua focado nos objetivos dele, levando ela para o segundo plano. Eu não sei onde é que você tá achando esses homens não, viu? Porque, olha... O que acontece? Ele não sente que precisa te priorizar, porque você já se entregou 100% sem que ele precise fazer nada. E é bem comum que nesse processo... Meu Deus, ele é solteiro! Agora que caiu a ficha! Agora que caiu a ficha, ele é solteiro! Meu Deus, eu não tinha reparado. Essa outra no caminho que aparecer melhor para ele pelo simples desafio. O segredo é ter sua própria vida, com suas próprias metas, sonhos e objetivos. A partir do momento que ele te assumir e começar a construir objetivos com você, aí a coisa começa a mudar. Mas não vai mudar. Vocês vão construir uma vida em conjunto. Tá? Ainda assim, gente, novamente, a gente joga aquela questão de que é necessário. Eu vou usar como exemplo trade wife, né? Que é basicamente essa mulher que vive pro marido cozinhar, fazer tudo pro marido enquanto ele trabalha. Você tem que ter o seu, independentemente do relacionamento. Independentemente de você tá 50 anos casada, você tá 60 anos casada, você tá 80 anos casada. Você tem que ter o seu. Ponto! Não interessa de onde, você tem que ter o seu, independentemente da situação, gente. Eu entendo que é a questão de confiança, né? E toda aquela construção toda, você chega no momento que você se acostuma, mas acima de tudo, gente, você precisa ter o seu. Porque qualquer coisa pode acontecer, sabe? E eu não estou falando só de fase de traição ou término. Às vezes até uma fatalidade e Deus lá vai se saber como é que a família dele vai reagir nessa situação. Então, nesse caso, é importante você ter o seu, ter os seus objetivos, seus planos e, em conjunto, ter um relacionamento. Porque, consequentemente, não afeta muito. A menos que você seja a Solange ou Afonso do Vale Tudo, tá? E você manda esse boy pra casa do cacete, que é um cara que é literalmente o riquinho mimado, tá? E fica, meu Deus, como assim você tem que trabalhar, tá? Mas de maneira geral, gente, a gente precisa ter o nosso. A gente precisa focar no nosso, ter o nosso reservado e em conjunto ter um relacionamento. E dá pra conciliar os dois. A gente não precisa abrir mão de um pra viver o outro, tá? Essa ideia aí é completamente tosca e eu não sei nem de onde que inventaram isso. Machismo estrutural, né? Parei pra pensar. Nunca entregue tudo antes de ter um compromisso claro. Nunca entregue tudo, mesmo tendo um relacionamento claro. Casamento, tá? Namoro é teste, é devagarzinho. E aqui entra um ponto muito importante. Se o objetivo desse homem é construir a vida de vocês, aí você tá autorizado a transformar o relacionamento de vocês no centro de tudo. Tá autorizada? É chefe dela? É o quê? Será que é computador? É uma coisa? Não, gente. Não tá autorizada a você rodear a sua vida em forma do homem. Você tem um casamento, a situação, mas ainda assim você tem a sua vida. Independente de tudo, a individualidade, ela deve permanecer mesmo no relacionamento a dois. Porque tem coisas que cada um deve fazer, cada um tem o seu tempo, cada um precisa de um respiro, gente. Não vai andar grudado igual gêmeos siameses, pelo amor de Deus. E parabéns, porque você tá onde qualquer mulher gostaria de estar. De nada. Ai, tem mulher que às vezes não quer estar em muito lugar, não. Às vezes ela só quer estar tranquila numa praia, solteira. Às vezes é isso, né? Se o seu marido ou namorado não exclui mulheres do seu Instagram quando você pede, eu tenho uma péssima notícia pra você. Que é um negócio muito delicado, galera. Meu Deus do céu, mas vamos lá. Esse é o café com teu pai. Imagina que você pediu pra ele excluir algumas mulheres no Instagram. E aí ele diz que não tem nada a ver. Você insiste e ele diz que não. E obviamente você pensa, Ué, se não tem nada a ver, então por que ele não exclui? pausa. E se fosse ele reclamando de algumas fotos suas? Você excluiria? A verdade é que muitas vezes a gente prefere se indispor com quem tá com a gente, ao invés de abrir mão um pouquinho e fazer um movimento que não vai doer nada na gente e deixar o outro feliz. Isso é orgulho e vai ferrar o seu relacionamento. Então, tem muito do orgulho e tem de que tá aprontando, tá bom? Porque, gente, é muito complicado esse fato de Instagram e tal. Eu acho levemente doentio. Você ficar seguindo pessoas e outra, ai meu Deus, nossa, que gostosa, vou seguir, ai não sei o que. Parece que você não tem uma vida, parece que você não tem o que fazer. Eu acho que, tipo, tudo bem quando você tá seguindo uma pessoa, né, dos dois lados nessa questão, a qual trazem um conteúdo legal, seja ela de comédia, terror, romance, até reflexão. Cara, tipo, tanto faz, tanto fez. Agora, quando você segue pessoas que
que deliberadamente o conteúdo é literalmente só expor o corpo, gente, fica você, tipo, pra quê? Tipo, você vai no stories e não tem nada. É outra foto expondo o corpo. Aí depois no bailezinho, não sei o quê. Esse conteúdo primeiramente fujo, mas cada um tem sua realidade, cada um consome o que quer. Mas assim, pra mim não faz todo sentido. A maioria dos conteúdos que eu consumo é muito mais relacionado a comédia, humor, até conteúdo de opinião como um todo. Mas, tipo, é que eu acho esses conteúdos meio... Aí, tipo, você vai seguir isso meio que pra quê? Tipo, ai... A gente sabe que, obviamente, continuar se interessando por pessoas, mesmo no relacionamento. Isso é extremamente comum, achar atraente outras pessoas. Mas aí, quando você passa a querer ter um contato maior pra possivelmente se relacionar, é que é o problema. Que é o que a maioria desses homens fazem. Eles começam a seguir esses perfis exacerbadamente porque querem, mentalizam, gente, fantasiam coisas assim com aquela pessoa no Instagram, sabe? Porque eles não têm essa maturidade decentemente. Então, quando a gente coloca... Então, quando é colocado nessa situação de que, tipo, olha, apaga o conteúdo, isso pode também se tratar de uma insegurança da pessoa, tá? Aí, realmente, você não tem controle sobre aquilo. A única forma que você tem controle é da forma que você vai reagir. E daí, o que você vai fazer como ser humano? Você vai sentar e vai conversar. Porque, às vezes, tem um conteúdo legal, um conteúdo maneiro. Agora, gente, aqueles conteúdo que é literalmente nada com nada, só literalmente foto de corpo o tempo todo, dos dois lados, tá? Tanto homem marcando a mala, tanto mulher marcando a bunda, gente, pelo amor de Deus. É tipo, sabe pra quê? É um conteúdo que ele normalmente ele é postado pra gerar esse desejo nas pessoas. Ele não é um conteúdo postado como forma educacional, não. Pense nisso. Enquanto você não entender que relacionamento é uma via de mão dupla, que você vai precisar ceder um pouquinho e não dá pra ganhar tudo no grito, você não vai conseguir se relacionar bem. De nada. É que, novamente, nessa situação, muito mais é tratada do homem, né? Que o homem, quando ele, a maioria das vezes, quando ele tá fazendo isso, é porque de fato ele tá aprontando, tá? Porque o homem tem caráter duvidoso. E daí, quando a mulher chega nesse ápice, é porque, até então, gente, ela pode provavelmente ter um dossiê igual a menina do último vídeo, tá? Vamos de mais um aqui, ó. Ai, esse daqui. Mulher de cabelo colorido, ou que se enche de piercing, ou que tem um monte de tatuagem, tá dando um claro sinal de ausência paterna. Ela Ai, meu Deus do céu. Ele virou psicólogo. Ai, gente. Não tem nada a ver, galera. Ai. Eu conheço muitas meninas assim, de vista da minha escola, que passaram pela minha vida, que não tiveram pais. E nem por isso do jeito de tatuagem, piercing, cabelo colorido. Tudo bem que, não sei se é colorido, né? Porque no caso fica loira, então aí meio que é um padrão, né? Morena e loira da vida. Mas os pais até são presentes, tá? E assim, são muito bem presentes, até apoia a situação, sabe? Isso não tem nada a ver. Isso é uma questão básica de personalidade. Se a pessoa se identifica com aquilo, ela vai querer usar, né? Enfim, usufruir daquilo. Não tem nada a ver com a ausência paterna ou materna. Que doença. é rebelde e quer chamar atenção. Esse é Uau. É que às vezes tem que parar pra pensar que ela só quer viver a vida dela, né? o café com teu pai. Pai Ele é solteiro, meu Deus do céu. representa a autoridade, o limite e a ordem. Eu vou trazer um exemplo aqui muito comuns em famílias, né? Vamos lá. Pai representa... Eu vou até voltar. Representa a autoridade, o limite e a ordem. Tá, e quando o pai passa do limite de bêbado e chega em casa e vai agredir a mãe? Cadê o limite nessa situação? E que ordens são essas que não consegue se manter em pé? Porque tá bêbado. Ordem, eu não tô vendo ordem em lugar nenhum. Assim. Que autoridades são essas que são extremamente abusivas que não deixam a criança, né? Porque às vezes não é uma menina, não é uma mulher, é uma criança. Não fazer nada, não existir como ser humano, não brincar, porque cria alguma ideia na cabeça. Que autoridades são essas que muitas das vezes é uma coisa muito preocupante que tá acontecendo recentemente, que os homens estão completamente preocupados com a virgindade alheia das filhas. Tipo, ai, a criança nem foi gerada, a gente não é nem um feto. Não é nem um feto. Não tem nem alma ainda. Ainda tá sendo gerada na barriga, e aí os caras ficam, não, porque Minha filha não vai dar pra ninguém. é melhor não ter, né, uma autoridade assim, né? O princípio estruturante da personalidade. Quando a figura paterna falta ou falha, isso pode levar a comportamento de afirmação forçada de identidade. Olha como eu sou diferente. Busca por visibilidade como uma forma inconsciente de dizer, ei, olhe pra mim. E dificuldade com regras, limites e hierarquias. O cabelo colorido é um sintoma de uma alma gritando por validação. Especialmente quando aparece junto com outros comportamentos de confronto com a sociedade. Gente, eu não acredito. Ele tá falando... Pera aí.
quê? Ele tá falando basicamente, se a pessoa tem consciência de que a sociedade é um lixo e se revolta contra alguma coisa que até então socialmente é aceita, mas na verdade ela é totalmente errada, ela tá querendo chamar atenção. Gente, Para muitas mulheres que cresceram sem pai, ausente, omisso, violento ou distante, a dor não elaborada vira uma narrativa estética. Tatuagem, piercing, cabelo colorido. Não é a cor do cabelo que denuncia ferida. não, gente, vira trauma. E trauma não tem nada a ver com personalidade. Pode afetar? Sim. Igual muitos psicólogos já falaram que pode ser. Mas não vai ser o traço maior, não. Tá bom? Nada que uma terapia não resolva. Ela não vai. Ai, nossa, agora que eu me curei da ausência paterna do meu pai, eu vou remover minhas tatuagens. Não é assim que acontece. Mas a atitude simbólica por trás disso. E olha quem tá te falando isso é um cara todo tatuado. De nada. Pois é, me amarro em tatuagem, mas toda vez que eu paro pra analisar isso, eu percebo que lá no fundo, lá no inconsciente, é só uma forma de querer ser diferentão mesmo. Acho que eu sou um jovem rebelde. Não, realmente. Pra fazer o café com Deus Pai sendo calvo, olha, realmente. Café com Deus Pai não, até errei. Vou continuar fazendo. Começou esse cara, esses objetos voadores. Oh, nossa, era muito engraçado, muito divertido. Ah, esse daqui é tanta bosta em 49 minutos, gente. Como é que 49 minutos, não, 49 segundos. Como é que ele consegue falar tanta merda em 49 segundos? Vamos lá. Todo ateu é necessariamente satanista. Você Não, moço. Satanismo é outra religião. Ai, o ateísmo, sim, ele ainda é uma religião, meu Deus do céu. Vou até procurar, gente, calma aí. Ateísmo é uma religião. Ateísmo, gente, é uma opção de religião, tá? Até falei aqui tá errado, então assim, não tem nada a ver. E até mesmo, se a pessoa fosse satanista, deixa eu pegar aqui. O satanismo é um conjunto diversificado de crenças e práticas que podem ser religiosas, ideológicas ou filosóficas, com a base na veneração e adoração a Satanás. Como a figura é interpretada e o significado atribuído ao satanismo variam significativamente entre grupos e indivíduos. Muitos eu já vi que tem essas duas vertentes. Tem essa que de fato que acredita, né, o satanismo como um todo, a qual adora a entidade em si, mas tem aqueles que acreditam que é como se eles acreditam na religião, mas eles são tratados como satanistas porque eles acreditam que até então eles são entidades vivas, né? Então assim, que eles são ali pessoas vivas. Acho que tem essa vertente, não lembro como um todo, mas eu acho que era essa vertente do satanismo, tá, gente? Eu não vou ter certeza aqui também. Você ouviu certo, satanista. Se você é realmente ateu, você não acredita que exista uma divindade, força maior, energia ou qualquer tipo de justiça universal para estabelecer consequências para os seus atos. Tem uma coisa chamada cadeia, tem uma coisa chamada polícia e tem uma coisa chamada... Como é que é aquele nome, gente? Não sei se... A moral. Tá bom? Não, você não precisa ter uma base religiosa pra te falar que, sei lá, roubar ou matar é errado. Se você precisa de uma religião pra te falar isso, você tem que procurar uma ajuda urgente. A religião, ela não tá aí pra trazer essa prática e substituir a justiça e te impor limites. Tá? Algumas religiões, muito pelo contrário, elas até expandem o seu limite, mas no sentido muito espiritual. Agora, se você traz a religião pra um lado a qual você vai te segurar, ai não, eu não vou, sei lá, sequestrar uma pessoa porque a minha religião não permite, você precisa de uma ajuda. Sem acreditar nisso, por que você seria bom quando não tem alguém olhando? Tá tudo bem trair, matar, roubar, contanto que você não seja pego no flagra. Ai, a maioria dos religiosos lá que tá usando o cinto da Gucci nas igrejas, que estão cobrando banco VIP, fazem principalmente o primeiro que é roubar. Olha que loucura. E é aí que entra a lógica do que eu falei. A gente sabe que para servir a Deus a gente precisa buscar isso de forma ativa. A gente precisa amar, a gente precisa de uma série de ações e seguir uma religião. E para seguir o diabo você não precisa fazer nada. Basta seguir. Tem sim, amor, vai achando. Você acha que assim, tranquilamente? Não, meu amor. Tem que ter todo, ó, um andamento, tá? Já vi em filmes, gente, que aqueles found footage, né, que a pessoa vai gravando e tal, fita achada, enfim. Falava um pouco disso, que era mais terror, né? Falavam um pouco sobre isso, sobre a prática satanista. E, gente, é muito rolê, tá? É muito rolê, não é assim não. E não prega nem essa questão toda de fazer mal, isso e aquilo, de destruir o mundo. Porque se fosse assim, amor, gente, pelo amor de Deus, eu não vejo nenhum ateu fazendo esse burbuliço todo, roubando, matando. Pode ter um outro que não tem caráter, não tem um senso moral, mas aí, amor, se for colocar ali pesadozinho para seus pares, a gente vai saber bem qual religião mais faz isso. Seguir do jeitinho que o diabo é. E é por isso que eu digo que você não é ateu porcaria nenhuma. Porque lá no fundo você sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Você sabe que será julgado por suas ações. A verdade é que você não tá... Não tem nada a ver com saber o que é certo e o que é errado, e daí eu tenho... Ai, não, se o que é certo e o que é errado, eu vou seguir Deus.
tem a ver com moral, tem a ver que eu tenho consciência da situação, tem a ver que eu tenho uma mente, tem a ver que eu tenho um cérebro. Que eu vou ler e penso assim, nossa, eu acho que eu tô infligindo o corpo de outra pessoa, o limite de outra pessoa. Nossa, será que eu gostaria que fizessem isso comigo? Daí chegaria à conclusão que não. Então, é muito simples. Disposto a ter o compromisso que Deus e uma religião exigem de você. Você só tá fugindo o tempo todo de responsabilidade. Então você não é ateu, você só é fraco. Satanista. Fraco de que sentido, gente? Ai, meu Deus do céu, gente. Nossa. Vocês ficam batendo palma pra maluco. Quais as coisas que eu tenho que assistir, gente? Pelo amor de Deus, você só é fraco. E daí, vamos começar a crítica, porque tem pronunciamento, gente. Todo ateu de verdade é satanista? Oi, esse é o iogurte com a sua filha, porque eu não tomo café. Vocês querem ver uma coisa engraçada? Todo ateu é necessariamente satanista. O conceito e a ideia de que a gente só não comete atos impensáveis porque Deus existe, porque tem uma força superior me impedindo, ou porque eu não estou fazendo porque é crime, é absurdo. Eu genuinamente não tenho nenhuma vontade de sair por aí matando, machucando criança, estuprando gente. Eu não tenho essa vontade, não é uma coisa que passa pela minha cabeça. Não porque Deus está dentro de mim, ou porque o Alexandre de Moraes está dentro de mim, é porque eu não sou uma sociopata. Gente, eu não sou ateia, mas eu já tive um período de tempo que eu não acreditava em absolutamente nada. E durante esse período, nunca me veio a necessidade de sair por aí matando gente, porque não só pela questão das leis do homem que me impedem de fazer isso, mas porque eu não tenho nenhuma vontade de sair matando ninguém, e nunca tive. Acho que eu nunca vou ter, só se for pra me defender. Sobre roubar, aí vai depender das minhas necessidades. Se um dia eu necessitar de roubar, talvez eu roube. Enfim, gente, esse homem viralizou recentemente e eu vi muitas mulheres indo na onda dele, mulheres que nem eram conservadoras. Só que, gente, eu sempre faço vídeo aqui falando pra vocês que é necessário, quando você é uma pessoa adulta, uma pessoa que tá na internet, você ter um pouquinho de discernimento e conseguir entender as coisas que estão sobre a sombra. Porque esses Não tem como. A gente tem Virgínia e Carlinhos Maia na internet. As pessoas. Ai, as pessoas não querem. conteúdos dele que são mais radicais, ele fez um vídeo falando que mulher que pinta o cabelo, por exemplo, é mulher que não tem pai. Tipo, ok, então. Esses tipos de conteúdo dele que são um pouquinho mais exagerados, eles não irritam muito. E ele começou a irritar com os vídeos que são mais, assim, obviamente são absurdos, mas pra quem não é muito, sabe, é meio no mundo, acha um grande mousse, acha que tá arrasando, acha que tá entregando tudo. E vocês têm que ter, gente, um pouquinho de discernimento. Vocês precisam entender quando as coisas são discursos problemáticos, disfarçados de conselho. Esse homem claramente tem um viés político, religioso, ideológico que ele tá jogando aí na internet como se fosse um grandíssimo mousse. Enfim, gente, eu acho esse nicho muito engraçado. Esse nicho crentola, só que reformista, com essa carinha mais funny, galera, tatuado. Então, de primeira, você não percebe muito bem o que tá acontecendo. Mas tem que ter um pouquinho mais de atenção, gente. Ai, não, gente. Pra mim é um bando de homem calvo doente. Ponto. Olha só. E no Café com Mãe Quer de hoje, vamos dizer que o Café com Teu Pai é um tremendo de um Zé Ruela. Eu fico me questionando como é que pode, assim, tantas mulheres caírem na conversa fiada de um cara, assim, que não tem propriedade de fala do que é ser mulher numa sociedade que... Gente, olha, mil desculpas, mil perdões, tá, pela situação e tal, mas é assim como qualquer outro ser humano, se você quer nesse papo, você é burro. Você é um acéfalo. Você é assim, ó, você é uma pessoa que é blindada contra a inteligência, porque não é possível você cair nesses papos, gente. Por favor, não é porque é um cara, ai, olha o papo dele que ele tá falando. Gente, não, tá? Começou a falar de um contexto a qual que você não vive, você não vai ligar. Se não for pra falar de um contexto que você não vive defendendo, eu vou falar como se fosse um grande exemplo na vida. Gente, aqui eu trago exemplos de coisas que são reais, que acontecem, que tem na minha família, entendeu? Eu não tiro do meu sovaco, como ele falou, né? Porque na cabeça ele não tem. E aí, mulher que tem tatuagem, que tem isso e aquilo, não tem pai. Gente, pelo amor de Deus. nos massacra o tempo todo, pra dizer como devemos se portar ou lidar com os homens. É de fuder mesmo. Macho concordando com aquilo ali, nossa, não é nem de se esperar. Agora, mulheres, vocês estão com a autoestima muito baixa pra ficar dando palco e dando, sabe, notoriedade pra um Zé Ruela desses. Porque não é nada de novo, é um macho replicando falas de outros machos sem noção que já vieram a público, conseguiram ganhar muitas pessoas com tal discurso, replicando esse discurso. Quantas e quantas vezes que eu já vi homens replicando falas de influenciadoras mulheres sobre assuntos no que tange relacionamento, comportamento feminino e tal, sendo super aplaudidos, e quando é as mulheres falando exatamente as mesmas coisas, mas não é porque elas plagiam, é eles que plagiam falas de mulheres, deturpam, né? E sai como os sensatos, os divos, oh meu Deus. Mal um ginecologista tem
total propriedade de fala sobre o universo da mulher. Aí vocês vão ficar dando palco pra um Zé. Isso pra mim também é outra coisa que é inaceitável na sociedade, tá? Ter ginecologista homem. Pra mim, eu entendo muito bem a questão de pessoas trans, assim, mas eu acho que pelo menos deveria ter as pessoas ali que estão trabalhando naquele lugar, as pessoas que têm aquela genitália, tá? Agora, quando vem um homem cis trabalhando nisso, eu acho, ó... Mulher, a melhor maneira de você se conhecer, de você se encontrar em suas relações é através da terapia. Ai, Andressa, mas eu não tenho dinheiro pra pagar terapia. Tem terapia social, você pode encontrar através da internet. O que não dá é pra você ficar dando palco pra um sujeito, propriedade de fala alguma, pra falar de como você deveria se portar em meio às suas relações interpessoais. É de fuder, viu? É isso. Um beijo e forte abraço. Ai, o mundo tá acabando mesmo. Deveria acabar logo, porque eu não ia ter que suportar ver isso. Vamos aqui pro Dalal, e daí tem pronunciamento. Ai. Na dinâmica do ambiente doméstico, que é predominante uma vez que você se casa e passa a dividir a vida com alguém, Vamos lá. Ele postou uma coisa aqui no stories dele, né? E daí tiraram um print e mandaram pra lá. Os que assim, ó. Lavar uma louça sem alguém te pedir. Coisa que os homens podem começar a fazer antes de sair escalando montanhas. Que daqui basicamente é criticando o Legendários, né? Que ele tem cara aqui que já ele tá enfiado numa dessa. Mas né, acho que pra tá lá ele tem que ter um relacionamento. Ele não tem. O cara consegue escalar uma montanha, mas a mulher reclama da louça. Poxa, Primeiramente que a gente já viu o Legendários não é uma montanha. É um morrinho. Não é nem um morrinho, é um mini morro. Que dá pra você subir qualquer senhora ali, ó, que não esteja conseguindo andar direito, sobe aquele troço, tá? E daí ele colocou que essa reclamação, diagnóstico mulher. Na dinâmica do ambiente doméstico, que é predominante uma vez que você se casa e passa a dividir a vida com alguém, objetivamente é muito mais útil uma louça lavada do que um marmanjo que se ausenta das suas responsabilidades em casa pra subir uma montanha, gastando o dinheiro da família não só com a inscrição, como também com os 573 utensílios que ele vai ter que levar pra subir a dita montanha. Sim, vamos pegar aqui, gente. 5 mil, vamos supor aqui que é mais baixo, né? 5 mil legendários pra você subir no morrinho. Vamos dividir ele aqui pelo valor de 35, que é o que dá geralmente numa terapia a preço social, né? Vou deixar 35 aqui. Tem alguns que viram 40, outros 30, mas eu vou deixar aqui 35. Dá pra ele fazer 142 terapias. Com 5 mil e colocando mais 5, dá pra ele fazer 143 terapias, tá? Dá pra resolver muita parte do machismo e conseguir lidar com trauma de louça, tá bom? Então se ele pegasse dinheiro e investisse numa terapia, ia ser muito mais produtivo do que você subir um morrinho com um monte de macho suado, que a gente sabe muito bem o que você quer, tá? E provavelmente o que você quer vai estar mole. Vamos seguir. Se fosse pra subir a montanha no pelo, aí quem sabe nós poderíamos falar aqui sobre demonstração de virilidade ou aptidão física. Mas, como o próprio manual do programa nos demonstra, não é o caso. Gente, movimentos como Legendários e picaretas como Café com Teu Pai não inovam em absolutamente nada ao estabelecerem um padrão de comportamento essencialmente distinto para homens e mulheres. O que eles fazem, na verdade, é reforçar a divisão sexual do trabalho que impera desde os primórdios do modo de produção capitalista. Os homens dominam a esfera do trabalho produtivo, enquanto as mulheres são relegadas ao espaço doméstico pertencente à esfera do trabalho reprodutivo. Essa questão que ele fala que as mulheres elas focam no homem e os homens focam em objetivos, né? Basicamente é isso, que a mulher foca em homem, agradar o homem o tempo todo e que o homem tá focado em fazer dinheiro. Pra quem quiser entender melhor sobre isso, estudar mais aprofundadamente o assunto, eu vou deixar aqui a indicação de 2 livros da Silvia Federici, que eu acredito ser a maior referência em trabalho reprodutivo. Os livros são O Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva e O Ponto Zero da Revolução, Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista. Essa aqui é uma coleção de vários artigos da autora e, por que não, a indicação do meu TCC intitulado Reconhecimento do Trabalho Doméstico Não Remunerado como Efetivo Labor para Fins Previdenciários. Cara, a bicha é bonita, ela é inteligente. Olha, ela é maravilhosa, ama lá. Onde disserto tanto sobre a divisão sexual do trabalho, como e por que ela surge, como também sobre o trabalho reprodutivo no contexto brasileiro. O que eu quero evidenciar para vocês aqui é que existe uma infinidade de pesquisas acadêmicas nas mais diversas áreas do conhecimento, comprovando que os papéis de gênero não são padrões inatos biologicamente dados para homens e mulheres de forma distinta. Gênero é uma performance que é atualizada conforme as necessidades econômicas de cada tempo histórico. Dizer que mulheres essencialmente têm seu ambiente doméstico e que somente nele e na maternidade poderão encontrar a verdadeira satisfação para suas vidas, nada mais é do que um artifício para naturalizar desigualdades sociais e econômicas. E também para que continuemos desempenhando gratuitamente aquilo que deveria ser reconhecido como um trabalho. É muito benéfico para um homem ter alguém em casa para preparar sua comida, lavar suas roupas, cuidar dos seus filhos, para que assim, livre e desimpedido, ele possa buscar obter sucesso no mercado de trabalho. E provavelmente, muito do seu capital econômico não existiria se ele tivesse que pagar alguém para fazer aquilo que a sua esposa faz de graça. Os homens enriquecem às custas do trabalho feminino. O Estado...
Gente, se houvesse uma profissão mais cara do mundo, eu vou até pesquisar qual seria aqui, peraí. Bom, tem uma certa divisão aqui, porque aqui no site fala que anestesista aqui é 366 mil dólares, né? Por ano. Então, assim, vezes 5, dá muito dinheiro. Se mãe fosse uma profissão, ela ia ser uma profissão muito cara. Gente, pela questão como um todo, você tem que dar suporte literalmente 24 por 48 horas da sua vida, tá? Você não pode piscar sem a criança de repente fazer alguma coisa, pra alguma coisa. Então, se mãe fosse ser uma profissão, ela seria muito cara. E é por isso que a maioria desses homens que tem família enriquecem assim, né? Porque, obviamente, tem ali a mulher pra cuidar, ele não vai fazer, ele vai perder tempo fazendo o quê? Ele vai perder tempo estando num ambiente trabalhista, qual tem vários iguais a ele, né? Geralmente um homem hétero cis, ali batendo papo, aí o chefe vai criar, ai não, vamos fazer, jogando trabalho pras mulheres que quem precisam, que consequentemente estão sendo muito mal pagas, tá? E daí se repete o ciclo, gente, de exploração. É a mulher explorada tanto dentro de casa, pelo marido, porque, eu quero ter um filho, aí quando tem um filho, o macho some, a criança, assim, pra ele ver, pra ele cuidar, pra ele chegar perto, é como se fosse uma mina explosiva, que fosse explodir a qualquer momento, tá? E quando vai pro trabalho, quem tá recebendo menos tá trabalhando mais. Poupa recursos literalmente imensuráveis às custas do trabalho feminino. Historicamente, os papéis de gênero favorecem tantos homens que eles ficam desesperados diante de qualquer avanço que ameaça essa vantagem. É daí que vem a urgência em deslegitimar o feminismo, dizendo que as feministas são amarguradas, que se uma mulher está solteira aos 30 anos, algo de errado tem com ela, ou insistindo que a verdadeira felicidade feminina está na submissão, em esperar, com a casa arrumada e os filhos bem cuidados, o seu homem chegar do trabalho. Se tem uma coisa que os homens têm consciência, é do quanto eles são favorecidos pela lógica dos papéis de gênero, e farão de tudo, às nossas custas, é claro, pra mantê-los. Não caiam nessa. Você não vai ser feliz tendo que se diminuir para que o homem possa crescer. E é aquilo, gente, quando chegarem com o discurso, que os homens, eles gostam de colocar esse discurso de que, mas é porque a sociedade usa muita gente, somos as pessoas, isso eu acho muito preocupante, mas somos os caras, né? Quem mais realmente se auto-arrasta são os homens e tal, por causa de depressão, porque fala que é frescura, isso e aquilo. A gente tem que se perguntar, quem foi que programou esse sistema? Quem praticamente criou ele? Que o homem não pode chorar, que o homem tem que fazer trabalho braçal aí, que muitas vezes é terceiramente muito perigoso. Quem foi que configurou esse sistema? Quem fez ele, gente? Sabe? Então eu colocar assim, porque muitos gostam de falar como se fosse, olha, que coisa brutal. E eu acho até bom quando os homens reclamam disso e falam disso, né? Mas em si, no próprio ambiente ao qual eles têm controle, eles não vão fazer nada diferente pra mudar. Eles vão continuar da mesmíssima maneira e reproduzindo o mesmo machismo de sempre que foi implementado. E aqui a gente tem um pronunciamento, tá? E em seguida, um lançamento aí que ele fez. Vamos lá. Nos últimos dias você deve ter visto um monte de gente falando de mim. Café com teu pai é um cara aí, tô cancelado para um caralho. Esse daqui é outro Red Pill, tá? Porque se a mulher tem 30 anos e a estar solteira, é provável que ela seja problemática. Patrícia Ramos, eu não peguei, gente, eu não vou nem ver o vídeo da Patrícia Ramos, vai ficar muito longo. Vamos lá. Que na verdade a mulher só é traída porque dentro de casa ela não tá sentando tão gostoso. Eu não ela. Eu fico me questionando como é que pode, assim, tantas mulheres caírem desafiadas de um cara, assim, que não tem propriedade de fala. Pra falar o que é ser mulher, ou uma boa mulher. Isso é café frustrado. Assim, porque o homem, ô meu filho, aqui é o exército brasileiro pinta calçada e árvore. Você usa sapatênis e quer falar. Café com teu pai. Simplesmente um homem que debate fora de uma 40 a mais. Café com teu pai adora ficar mandando nos outros. Não se envolva com mulher tal. Mulheres são uma merda. Eu virei trend na rede vizinha. Pois é, estão dizendo que eu falei um monte de coisa que eu não falei. E tentando Eu vou surtar. me cancelar por falar a verdade. Porque a verdade abala o frágil mundinho dessa galera frustrada. Então, quem tá fazendo um pronunciamento porque foi abalado pelas opiniões foi você, né? Só você olhar pro vazio que é a vida dessas pessoas. Mas e aí, minha filha? O que você tem a ver com isso? Olha, vamos lá. Das mulheres que ele mostrou, eu tenho aqui a diva, que eu sei quem é, tá? Não vou lembrar o nome da diva, eu só vi o vídeo, não vou lembrar. Vamos lá. Das mulheres que ele mostrou, a maioria ganha bem como influencer, tá? São estudadas, são inteligentes, né? Porque uma coisa é diferente você estudar ser inteligente, gente, por incrível que pareça, tá? São muito bem posicionadas e estão extremamente felizes com relacionamentos delas. Uma coisa que você não tem relacionamento algum. Você que tá aqui comigo todo dia sabe qual é o meu real propósito. E Ai, quem me conhece sabe. sabe que essa galera que tá tentando distorcer minha imagem, certamente não tá vendo o resultado do que eu faço aqui. Pai, fui pedir namoro hoje, no quarto encontro, rolou beijinhos, vou segurar muita pepeca, obrigado pelas dicas. Ele vai dormir com você e vai te largar do mesmo jeito. Não vai mudar nada, gente. Isso daí a gente cata no começo a situação. Ai, eu não vou liberar pra ele no primeiro encontro. E daí vai. Quando acontecer, ele vai largar do mesmo jeito. Porque, novamente, não é sobre transar ou não no primeiro encontro. É sobre a pessoa ter o caráter.
Passando pra dizer que o pedido de namoro veio. 3 encontros e bingo. Obrigada por trazerem conteúdos tão úteis. A aula e análise de perfil, sem dúvidas, foram grandes diferenças. Detalhe, tudo isso em 2 semanas, literalmente. Vocês estão esquecendo que, literalmente, evangélico casa pra ter... Mas tudo isso que tá acontecendo só me motivou a dar o próximo passo. Lembra que eu prometi pra vocês que eu ia acabar com o termo ficante? Começa agora, oficialmente, o movimento O Fim da Ficada. Pra você nunca mais ser enrolada por homem nenhum. E aí, minha filha? Tá preparada? O Brando do Antigo Testamento deve estar me odiando agora. Ele faz conteúdo pra mulher. Deus do céu. Outra coisa quando faz pra outros homens. Agora quando faz pra outra mulher. E é isso, gente. Ele vai vender um cursinho. Gostaram? Vamos ver aqui a Lô falando sobre que eu... Olha... Vocês pagariam um curso pra poder segurar homem? Gente, eu não queria falar de Café com Deus Pai de novo, mas assim, apareceu pra mim um vídeo dele arrumando treta com o pessoal aí, reagindo ao pessoal, aí eu fui olhar, né? Aí eu entrei no perfil dele e vi um link na bio, falei, vou clicar nesse link, fiquei curiosa. Gente, leiam comigo o que está escrito no link da bio. Cansou de ser ficante e quer ser namorado? Chega disso no dia... Ele não tem namorada! Por que ele tá vendendo um curso que ele não tem namorada? Gente... 6/5, aprenda a virar o jogo. Aqui, ó, quem quer deixar de ser ficante, quero deixar de ser ficante. Ele não vai te assumir se você continuar agindo como namorada com título de ficante. Fim da ficada. Nada de enrolação, frase prontas ou conselhos bonitinhos. Aqui é verdade na cara, com método, com clareza e com um plano de ação. Começa no mesmo dia, Bi. Parece que você tá falando de, sei lá, conseguir um emprego na maior multinacional. Parece que ele tá falando que é pra trabalhar pro Google. Sei lá, sabe? Nossa, parece até que, por pior que pareça, parece que ele vai jogar um negócio pra você trabalhar pro Elon Musk de home office. Sabe? Pelo amor de Deus. É pra segurar ficante. Ah, não, gente, não dá pra ver. Gente, eu não queria voltar nesse tópico Café com Deus Pai, porque tá um tópico cansado. Já todo mundo tá careca de falar. E eu não quero parecer... Ele principalmente tá começando a ficar sugando essa vaca, sabe? Good morning, sunshine. Não quero parecer isso, gente, mas eu juro que foi muito por acaso que eu descobri isso. Porque eu tava vendo essa treta aí que apareceu pra mim um influencer falando. Eu falei, eu vou ver, porque eu gosto de fofoca. Eu sou uma pessoa como outra qualquer. Fui entrar no perfil... E fiquei gag, gente. Vão assinar? Aí, ó, pra quem tá falando que... Por que não tem legendários pra mulher? Agora tem. Os homens vão subir a montanha pra parar de trair. E as mulheres vão comprar curso, né, pra ver se consegue segurar o homem. Ai, que país amaldiçoado. Gente, eu não achei preço Esse país, ele tá acabado. de quanto é, mas começa agora em maio. Então, eu não sei se é old news, todo mundo já sabia desse projetinho do nosso pai que vai começar agora em maio. Eu tô trazendo notícia velha. Mas quem quiser, ó, quem quiser segurar ficante, vocês carentes que ficam chorando por aí, essas coitadas. Porque eu sei que vai ter um monte de coitada que vai assinar. Porque eu fui ver o vídeo dele respondendo influencer que tava sendo muito normal o final dele. Ele ficou puto e a galera não gosta porque você fala a verdade. Sou mulher. Mulher com mais de 30 anos sabe que você fala a verdade. Pagariam, gente, um curso de TikTok te ensinando a segurar homem? Não. Eu preferia pagar uma lobotomia.